Shalom, shalom, graça e paz, dia 10 do 1. Nossa leitura bíblica de hoje, Gênesis capítulo 30 até o 32. E vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu sou uma mulher morta. Então indignou-se Jacó com Raquel e disse: Porventura estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela lhe respondeu: Eis aqui minha serva Bila. Chega-te a ela, e ela dará luz sobre os meus joelhos, e este modo terei filhos por meio dela. Ele deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó coabitou com ela. Bila concebeu de Jacó, ele deu à luz um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus e ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. E Bila, serva de Raquel, voltou a conceber de Jacó e deu à luz um segundo filho. E disse Raquel: Com grandes lutas tenho rivalizado com minha irmã e tenho vencido. E chamou Naphtali. Quando Leia viu que tinha cessado de ter filhos, tomou a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Leia, concebeu a Jacó e deu à luz um filho. Então, do qual disse Leia, afortunada, e chamou Gade. E teve Zilpa, serva de Leia, um segundo filho de Jacó. Então disse Leia: É para minha felicidade, porque as mulheres me felicitarão. E chamou de Aser. E andava Ruben pelo campo nos dias da ceifa de trigo, e achou mandrágoras, e as trouxe a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: Dá-me peste das mandrágoras de teu filho. E lhe respondeu Leia: É pouco que me hajas tomado o meu marido? Queres tomar também as mandrágoras do meu filho? E disse Raquel: Por isso ela se deitará contigo essa noite pelas mandrágoras do teu filho. E quando Jacó veio do campo ao entardecer, saiu Leia ao encontro e disse: Estarás comigo em troca das mandrágoras do meu filho. E com ela deitou-se Jacó aquela noite. E ouviu Deus a Leia, que concebeu e deu a Jacó o quinto filho. Então disse Leia: Deus me deu o meu galardão, porque dei a minha serva ao meu marido. E chamou-lhe Isacar. E Leia voltou a conceber e deu a Jacó um sexto filho, do qual disse: Deus me deu um excelente dote. Agora habitará comigo meu marido, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha, e chamou-lhe Diná. E Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e abriu a sua madre. E ela concebeu e deu à luz um filho, do qual disse: Tirou-me Deus a desgraça. E chamou-lhe José, dizendo: Acrescente-me o Senhor Jeová ainda outro filho. E aconteceu que após Raquel dar à luz José, Jacó disse a Labão: Despede-me a fim de que eu vá para o meu próprio lugar e para o meu país. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pela quais venho te servindo, e deixe-me ir, porque tu conheces bem o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu: Quem me dera achar graça aos teus olhos, tenho que o Senhor Jeová me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que te darei. E lhe respondeu Jacó: Tu sabes como te servi, e como engrandeceu comigo o teu gado, porque do pouco que tinhas antes passaste a uma multidão, porque o Senhor Jeová te abençoou desde a minha chegada. Agora é tempo de trabalhar também pela provisão da minha própria casa. E insistiu Labão: Quanto devo dar-te? Então respondeu Jacó: Não me darás nada, tomarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizeres o que te direi. Hoje revisarei o teu gado, separando dele todo o cordeiro listrado e malhado, e todo o gado marrom e avermelhado entre as reses, e todos aqueles com pintas brancas, e esse será o meu salário. Minha honestidade será posta à prova no futuro. Cada vez que verificares a correção do meu salário, se achares como sendo meu algum animal sem pintas e sem manchas, ou que não seja marrom ou avermelhado entre o gado, isso significará que houve furto. Concordou Labão, dizendo: Meu desejo é que seja conforme a tua palavra. E nesse dia Labão separou os bodes listrados e malhados, e todos os cabos pintados e malhados, e todos aqueles com pintas brancas, e a todo o gado marrom avermelhado, e os deu nas mãos de seus filhos. E pôs 3 dias de distância entre Jacó e ele e Jacó. E Jacó acrescentava o que ficou do gado de Labão. Então tomou Jacó varas de álamos verdes, de amendoeira e de castanheira, e descascando nelas riscas brancas,
descobria o cerne branco que nelas havia. E as varas que descascara, pôs em frente dos rebanhos, dos bebedouros, onde vinham beber os rebanhos, e cruzavam quando vinham beber no tempo do cio. E os rebanhos concebiam diante das varas, e como resultado as ovelhas davam crias listradas, malhadas e com pintas brancas. Então Jacó separava esses cordeirinhos para que não se misturasse com o resto do gado, e todo o escuro colocava no rebanho de Labão. Aquele que era do seu rebanho, ele não colocava com as ovelhas de Labão. E todas as vezes que cruzava um gado forte, punha Jacó as varas nos bebedouros diante de seus olhos, para que concebesse diante das varas. Mas quando o gado era fraco, ele não fazia assim. Desta forma, as débeis eram de Labão e os robustos eram de Jacó. Assim o homem prosperou mais e mais, e teve grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. E Jacó ouviu as palavras do seu filho Labão que diziam, dos filhos de Labão que diziam, Jacó tomou tudo que era do nosso pai, e disso fez toda essa gloriosa riqueza. E via Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como ontem e antes de ontem. E disse o Senhor Jeová a Jacó, volta para a terra dos teus pais e para a tua família, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia do campo, onde estavam com o seu rebanho. E lhes disse, vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como nos dias anteriores, porém o Deus meu pai é comigo. Vós mesmos sabeis que com todas as minhas forças tenho servido vosso pai. Mas vosso pai me enganou, e 10 vezes mudou o meu salário, mas Deus não permitiu que ele me fizesse mal. Se ele assim dizia, as malhadas serão o teu preço, então todo o rebanho dava salpicados com pintas brancas. Se ele dizia, os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrado, de modo que Deus separou o gado do vosso pai e o deu a mim. Pois sucedeu que ao tempo em que o rebanho cruzava, levantei os olhos e vi que os machos que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados e tinham pintas brancas. E em sonho disse meu anjo de Deus Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. E me disse o anjo, levanta os teus olhos e vê que todos os machos que cobrem as fêmeas são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão está fazendo contra ti. Eu sou o Deus de Betel, onde me erigiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Agora levanta-te, sai dessa terra e retorna para a terra da tua família. E lhe responderam Raquel e Leia, temos ainda parte ou herança na casa do nosso pai? Não somos tratadas por ele como estrangeiras? Ele nos vendeu e consumiu com festas todo o nosso preço? Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, tudo que Deus te mandou, faze-o. Levantou-se Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos e pôs todo o seu gado a caminho e todas as restantes riquezas que tinha adquirido em Padarã, como o gado que possuía, para retornar a seu pai Isaque, a terra de Canaã. E quando Labão foi tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos domésticos que pertenciam a seu pai. E Jacó iludiu o coração de Labão, o arameu, porque não lhe anunciou que estava de partida. E ele fugiu com tudo o que era seu. Passou o rio e foi em direção à montanha de Gileade. E somente no terceiro dia foi dado aviso a Labão que Jacó tinha fugido. Tomando consigo seus irmãos, perseguiu Jacó numa jornada de 7 dias e o alcançou na montanha de Gileade. Então Deus apareceu de noite em sonho a Labão e lhe disse, guarde-te de falar a Jacó bem ou mal. E alcançou Labão a Jacó quando este armava a sua tenda na montanha. Labão também armou as suas tendas na montanha de Gileade com seus irmãos. Disse Labão a Jacó, que fizeste que roubasse meu coração e levasse as minhas filhas como cativas à espada? Por que te ocultaste e fugiste depois de me iludir, fazendo que quem não soubesse, evitando que eu te enviasse com alegria, com cânticos ao som de tambores e harpas? Nem sequer me deixaste beijar os meus filhos, nem minhas filhas? Assim te comportaste neciamente? Tenho poder na minha mão para vos fazer mal, mas o Deus, vosso pai, me falou ontem à noite, dizendo, guarda de falar com Jacó bem ou mal. E se tu querias ir, porque tinha saudades da casa do teu pai, porque furtaste os meus deuses terafins? E respondeu-lhe Jacó, fugi porque tive medo, pois dizia comigo que tu me tirarias as tuas filhas. E quanto a teus deuses, não viva aquele com quem forem achados diante de nossos irmãos. Procure o que é teu e que esteja contigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Entrou Labão na tenda de Jacó, e da
tenda de Léia e na tenda das duas servas, mas não os achou. E havendo saído na tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas Raquel tinha escondido os ídolos na albarga do camelo que montava, e se assentara em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai: Não se ire, meu senhor, porque eu não poder levantar-me em tua presença, pois estou com os costumes das mulheres. Assim ele seguiu procurando, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: Qual é a minha transgressão? Que fiz de mal assim tão furiosamente me perseguires? Já que tens apalpado todos os meus pertences que achaste que fossem teus, pois-nos aqui e que nos julguem conjuntamente minha família e tua família. Nestes 20 anos que eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe nenhum animal despedaçado, preferia sofrer o dano, mas na minha mão reclamavas tanto o furtado do dia como o furtado da noite. De dia o calor me consumia, de noite a geada me devorava e o sono fugia dos meus olhos. Assim foram os 20 anos que passei em tua casa. 14 anos te servi por tuas duas filhas e 6 anos por teu gado. E 10 vezes mudaste o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, que era comigo, certamente me mandarias embora hoje de mãos vazias. Mas Deus viu a minha aflição e a fadiga das minhas mãos, e ontem à noite te repreendeu. E respondeu-lhe Labão: Essas filhas são minhas filhas, e os filhos são meus filhos, e as ovelhas também são minhas, e tudo o que vês é meu. Mas o que poderei fazer a essas minhas filhas com os seus filhos que elas tiveram? Vamos agora e façamos um pacto, e sirva-lhe de testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigia como coluna, e disse a seus irmãos: Ajuntai pedras, quais assim fizerem. Ajuntaram um montão, e ali em cima do montão comeram para selar o pacto. Labão lhes chamou em aramaico Shishar-Sadá, e Jacó lhe chamou Galeade. Disse, pois, Labão: Este montão é hoje testemunho entre mim e ti, por isso foi chamado Galede. E também Misbá, porquanto disse: Vigia o Senhor Jeová entre mim e ti, quando nos separarmos um do outro. Se tu afligires as minhas filhas, e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora nenhum homem esteja entre nós dois, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. E disse mais Labão a Jacó: Eis que aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti sejam testemunhas com coluna e montão de que para mal não passarei eu desse montão a ti, nem tu passarás desse montão e dessa coluna para mim. Julgue entre nós o Deus de Abraão, o Deus de Naor. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e chamou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e acamparam toda a noite na montanha. E de madrugada levantou-se Labão, beijou seus netos, suas filhas, abençoou e partiu em regresso ao seu lugar. Jacó também seguiu o seu caminho, e nele encontravam-se os anjos de Deus. Quando Jacó ouviu e disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então viu Jacó mensageiros diante dele a Esaú, seu irmão, na terra de Seir, do campo territorial de Edom, recomendando-lhes que te dissesse: Assim diz teu servo, com Labão estive, permanecendo com ele até agora, e tenho bois, jumentos, rebanhos, ovelhas, servos, enviei para comunicar isso ao meu senhor, a fim de achar graça aos teus olhos. E voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos ter com o teu irmão, e também ele vem ao teu encontro, com 400 homens com ele. Então temou muito Jacó, dividiu 2 acampamentos a gente que o acompanhava, bem como os rebanhos, os bois e os camelos. E disse: Se vier Esaú para ferir a um bando, o outro bando poderá fugir. E orou Jacó, dizendo: Ó Deus do meu pai Abraão, ó Deus do meu pai Isaque, o Senhor Jeová que me disseste: Volta à tua terra para a tua família e te farei bem. Indigno sou de todas as tuas benevolências e de toda a lealdade que demonstraste para com o teu servo. Porque com o meu cajado passei o Jordão e agora reparti em 2 bandos. Livra-me, rogo, das mãos de meu irmão, a mão de Esaú, porque temo que venha e me castigue, matando a mãe com os filhos. Pois tu mesmo prometeste: certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que não poderá ser contada por ser tão numerosa. Passou ali a noite e dentre tudo o que tinha tomou um presente para o seu irmão Esaú. Gênesis 32, 14.
200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentinhos. E os entregou nas mãos de seus servos, cada rebanho que repartiu, dizendo-lhes: passai diante de mim e deixai um bom espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou primeiro, dizendo: quando teu irmão te encontrar e perguntar, dizer de quem és, é para onde vais, de quem são esses que estão diante de ti. Então lhe responderá: são teu servo Jacó, é um presente que envia o meu senhor a Esaú, e ele vem também atrás de nós. Assim ordenou igualmente ao segundo e ao terceiro e a todos os que marchavam atrás dos rebanhos. Dessa maneira falareis a Esaú quando o encontrares. E direis também ao finalizar: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia Jacó para si mesmo: aplacarei a sua ira com o presente que vai diante de mim, e somente depois verei o seu rosto. Quem sabe ele me aceitará. E passou o presente adiante dele, mas ele passou aquela noite no acampamento. Mas de noite levantou-se, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, fê-los cruzar o val de Jaboque. Além deles, Jacó fez cruzar tudo o que possuía, porém Jacó ficou só e lutou incansavelmente com ele, um varão, até o romper do dia. Quando viu que não podia vencê-lo, pressionou a articulação do seu quadril, deslocou-lhe a juntura da sua coxa, enquanto lutava com ele. E disse Jacó: deixa-me ir, porque já vem rompendo a alva. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu: Jacó. Então lhe disse: não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, por favor, o teu nome. Respondeu o varão: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. E Jacó chamou aquele lugar Peniel, dizendo: tenho visto a face de Deus, e a minha alma foi preservada. E já brilhava o sol quando ele saiu de Peniel e coxava o seu músculo. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o tendão escolhido que está sobre a articulação do quadril, porquanto o varão tocou a conjuntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Lembrando em todos, então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não deixe de ler a Bíblia em voz alta, para que o Senhor cada vez mais acrescente fé e você venha a ser abençoado. Shalom, shalom, graça e paz.